Quando eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês, eu fiquei pensando numa frase do Jean-Paul Sartre. Ela não saiu da minha cabeça quando eu fechei a leitura do livro que eu vou te recomendar hoje. E a frase diz mais ou menos assim: que o importante não é aquilo que fizeram conosco, e sim aquilo que a gente faz com o que fizeram conosco. Hoje eu quero conversar contigo sobre O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Eu tenho certeza que se tu ainda não fez, tu vais querer fazer essa leitura. Então, pessoal, antes de começar a falar para vocês especificamente da história, eu vou tentar não dar spoiler, mas de alguma forma eu vou ter que contar um pouco do início da história para vocês se situarem nela, porque senão fica praticamente eu aqui falando só da edição, porque sim, vou te falar também da edição, tá? Essa edição que eu fiz a leitura, do Morro dos Ventos Uivantes, é uma edição comentada da Clássicos Zahar, é uma edição que eu considero ideal para quem quer ter contato com a obra, o primeiro contato, digamos que, né, no caso, quem está me ouvindo aí nunca leu O Morro dos Ventos Uivantes, então essa aqui é uma edição muito recomendada por vários aspectos. Vou te falar alguns deles. O primeiro é que a apresentação do livro ela é escrita pelo Rodrigo Lacerda. E o Rodrigo teve a preocupação de contextualizar não só a obra em si, mas também a vida da escritora, da sua família, a Emily Brontë. Isso ajuda muito a gente a entender um pouco da narrativa, dos aspectos tanto do clima quanto das relações familiares que ela vai desenvolver a partir dos personagens, a presença das doenças, né? Se morria muito jovem nessa época. E o livro ele é escrito no século XIX e aqui a família da Emily Brontë teve situações de morte, de adoecimento por tuberculose aos montes, né? Eram 3 irmãs escritoras, eram um total de 6 filhos, e essas 3 irmãs morreram de tuberculose, se eu não estou enganado, pelo menos 2 delas, a Emily Brontë eu tenho certeza. Com 30 anos de idade, nos deixou muito cedo, deixou essa obra-prima, que poderia ter escrito tantas outras obras, certamente, porque capacidade, potencial para isso, ela tinha muito. E é interessante, outro aspecto que o Rodrigo cita aqui, que é o fato de que ela e as irmãs, a Anne Brontë e a Charlotte Brontë, elas tiveram que usar pseudônimos no início da carreira para poder mandar esses originais para as editoras, devido ao forte olhar machista que prevalecia naquela época, que ainda hoje a gente sabe que isso também é muito presente no meio literário. Uma autora que fala sobre isso no Brasil usa até de uma interpretação muito legal, ali, um alter ego para escrever um livro que também é clássico na literatura nacional, é a Clarice Lispector, né, em A Hora da Estrela, onde ela usa Rodrigo S.M. para poder trabalhar um pouco dessa abordagem aí que se tem no fato aqui da Emily Brontë, da Anne Brontë e da Charlotte Brontë, de terem um receio de que se elas mandassem os originais com os nomes delas enquanto mulheres, eles fossem lidos já com uma parcialidade muito grande. Então, para ter uma imparcialidade maior, para que elas tivessem chance de publicar as suas obras, inclusive a primeira delas era um conjunto de poemas, né, escritos pelas 3, elas publicaram, elas utilizavam nomes de homens, esses pseudônimos, e assim elas conseguiram então publicar estas obras. A voz narrativa aqui, ela vai perpassar primeiro um fluxo que não é contínuo de história. Então começa em 1801 a história, depois ela recua uns 30 anos, depois retorna a esse tempo inicial, e os personagens que estão narrando, eles fazem parte da história, tá? E eles vão narrar essa história, principalmente 2 deles, através de um diálogo, que é o inquilino de uma das casas que estava desocupada lá no Morro dos Ventos Uivantes. Tem 2 casas, uma distância de 6 km entre uma e a outra. Tinha um proprietário da casa que vai alugar uma destas casas para este inquilino, que é a primeira voz narrativa que aparece. E ele depois começa a conversar com alguém que já vivenciou bastante tempo, já vivia lá há muito tempo, que é a governanta da casa onde ele acaba alocando. Essa governanta vai contar para ele então um pouco da família que ele se defronta no início da história, porque este inquilino, ele chega até o local, tá? E ele vai conversar com o dono da propriedade lá, e ele vai até a casa e ele acha bastante estranho aquela família. Ele chega lá, o cara é extremamente grosso com ele, não dá atenção para ele, e esse cara, de nome Heathcliff, ele acaba demonstrando ali que ele tinha um aspecto muito duro, né, muito triste, uma figura misteriosa, pelo menos isso. E depois ele vai conhecendo as outras pessoas que viviam na casa, ele conhece
um senhor que trabalhava por lá, meio que um faz-tudo, né, o Joseph, acha ele também muito estranho, muito rude. Depois ele acaba conhecendo uma moça que tinha por lá, de nome Catherine, e ela também não dialogava com ele, embora ele tenha achado ela muito bonita, e tentado se aproximar e tal, mas ela não deu muito papo para ele também. E um outro rapaz que vivia lá também, um rapaz muito bruto, assim. Ele de primeiro, quando conheceu esse rapaz, ele achava que esse rapaz de nome Eriton, ele era um empregado da casa, da fazenda, e depois ele vai descobrindo um pouco mais, porque ele é convidado a jantar e ele percebe que o rapaz senta à mesa junto, então não seria um empregado. A moça também está por ali, ele começa a fazer algumas conjecturas. Seria o Sr. Heathcliff casado com essa moça, uma moça muito mais jovem, mas ele não, né, ele acha que isso poderia estar acontecendo. Depois ele diz não, mas ela não é. O inquilino começa a fazer algumas questões e o Heathcliff diz para ele, não, mas ela não é minha esposa, ela é minha nora. E aí ele, agora ele acha que entendeu tudo. Bom, se ele é nora do Heathcliff, ela só pode ser esposa desse rapaz bronco aqui, que sentou com a gente na mesa. E aí ele insinua isso, e o rapaz também começa a rir, porque ele não é nada mais do que primo dela. Então ele começa a ficar confuso com essa constituição familiar, né, essas relações todas aí, e acaba caindo uma tempestade muito forte, e ele não consegue retornar para a casa que ele alugou, e tem que ficar na casa do proprietário do lugar, ali do Morro dos Ventos Uivantes. Bom, aí é deixado para ele um quarto. Nesse quarto que ele vai se deitar, e ele acaba tendo um pesadelo. De primeiro ele chega no quarto, começa a olhar uns cadernos, ele encontra ali vários sobrenomes associados ao nome de Catherine, e ele fica pensando, seria esta a Catherine que ele conheceu mais cedo na sala de jantar ali, porque era Catherine Linton, Catherine Earnshaw, e aí ele começa a ver aquilo ali de uma forma meio desordenada, não entende muito bem aqueles escritos. Enfim, ele acaba pegando no sono e acorda com um galho batendo na janela. Ele vai abrir a janela e aí ele se depara com uma mão que agarra o braço dele, uma mão muito gelada, e uma mulher que aparece para ele, e aí ele se dá por conta que essa sim era a Catherine dos escritos ali que ele tinha encontrado. E mais do que isso, essa Catherine não estava viva. E aí o que acontece é que ela diz para ele que ela já estava há muito tempo tentando achar esta casa, que ela estava perdida nas charnecas, que é esse clima, esse ambiente hostil todo, hostil no inverno, né, muito bonito no verão, mas é o espaço onde se desenvolve a narrativa. E aí ele fica apavorado, ele acaba gritando. O Sr. Heathcliff vai até o quarto, ele conta o que aconteceu. O Sr. Heathcliff fica lá e diz para ele ir para uma sala esperar amanhecer para ele poder voltar para sua casa, para a casa que ele estava alocando. E aí então é isso que ele faz. E ele acaba adoecendo no retorno, né? Ele tem um problema de saúde, ali, uma gripe, e ele vai então ser cuidado pela Nelly, que é a governanta dessa casa que ele está alocando e que conhece o Sr. Heathcliff de muito tempo, porque conviveu com ele desde pequeno. E aí esse desde pequeno é onde de fato começa a história, porque aí retorna e a gente começa a se situar melhor. Então até ali eu estava bastante confuso e estava meio encrencado com essas notas de rodapé que faziam eu parar a leitura todo o tempo para poder ir vendo do que este fato se tratava. Quando entra na história onde a Nelly senta para contar para ele como é que de fato se constituiu aquela família ali, um tanto quanto estranha, é que eu mergulhei na obra e não queria parar mais de ler, de jeito nenhum. E a forma como a Nelly vai assumir a narrativa é muito agradável. Uma pessoa te contando uma história, ela está contando a história para o inquilino da casa, mas ela está contando para a gente também. E aí é bem legal, porque ela vai trazer todos esses aspectos que envolvem a família desde a chegada do Heathcliff. E o Heathcliff ele chega nesse lugar, no Morro dos Ventos Uivantes, trazido pelo primeiro proprietário, digamos assim, proprietário original daquela localidade ali, né, daquelas casas, que é o Sr. Earnshaw. E aí, quando ele é trazido porque ele era um menino em situação de rua. E o Sr. Earnshaw sente apiedado dele, coloca ele por dentro do seu casaco, leva ele para casa, um menino de pele escura, que foi encontrado na rua. A mãe dá um salto, né, a mulher dele, né, dá um salto. Mãe de quem? Mãe de Catherine e de Hindley, que são os irmãos que já viviam lá, crianças ainda também, mais velhos um pouco do que o Heathcliff. Na verdade, a Catherine regulava com o Heathcliff, mas o Hindley é o irmão mais velho, né?
Então ele passa a ser um irmão adotivo, né, de criação, mas ele não é nada bem recebido pelo Ridley. E o Ridley vai maltratar ele assim durante toda a sua vida, vai colocar ele como um empregado da fazenda, e ele faz essas maldades, ele trata muito mal o Heathcliff, porque ele tem muito ciúme do Heathcliff, porque o pai dele despreza o filho biológico e tem uma admiração muito forte pelo filho adotivo, pelo filho que ele trouxe da rua. E o Ridley vai percebendo essa relação, né, que ele é preterido em relação a esse menino que veio da rua. E isso acaba incomodando muito ele, e ele vai tratar muito mal o Heathcliff. Só que aí, aos poucos, na aproximação da Catherine e do Heathcliff, eles vão brincando, eles são aquelas crianças que saem pelas chanecas a brincar e tal, e vão chegar próximos da outra casa, que no início da narrativa foi nos dado ali como a casa que está sendo locada pelo inquilino, que começa a contar a história do contato com o Heathcliff já na sua fase adulta. E a gente vai descobrindo que lá viviam outras duas crianças, Edgar e Isabelle, e que numa certa ocasião, tá bem no início do livro isso, tá gente, não é spoiler, numa certa ocasião, ele, o Heathcliff, quando era criança, e a Catherine foram até essa fazenda espiar o que estava acontecendo dentro dessa casa, e aí viram duas crianças lá brincando, começaram a se comparar eles com elas, com aquelas crianças mimadas ali, chorando, uma em cada canto, porque elas tinham certamente brigado por alguma coisa, uma bobagem, assim, que eles jamais fariam isso, porque eles eram muito amigos, eram como irmãos, se amavam muito, né? Na verdade a gente vai vendo depois que esse amor deles era muito maior do que um amor entre irmãos, né? O Heathcliff e a Catherine, mas eles começam a se comparar, depois até contam para a governanta, né? O que essas crianças estavam fazendo. Só que quando eles estão tentando sair de lá, eles são vistos, um cachorro morde a Catherine e ela é acolhida pela família. Já o Heathcliff é mandado aos pontapés embora de volta para a fazenda do Sr. Herschel. E aí quando ele chega lá, ele percebe que existe uma distância entre os dois, afinal, né? Ele já vinha percebendo isso no tratamento que ele tinha do irmão mais velho, mas ele percebe que ali existe um abismo realmente entre eles, é um abismo social, é um abismo econômico, é um abismo político, e esse abismo vai se aumentando na medida que a Catherine vai começando a se relacionar mais com o menino, o Edgar, e a Isabelle, e vai gostando dessas relações também. Então, ela se comportava de um jeito quando estava com o Heathcliff e de outro jeito quando estava com essas crianças. E isso vai marcando a relação deles ali durante todo o desenvolvimento, a adolescência, até que ela percebe que o Heathcliff e o Edgar, eles eram muito diferentes, eram quase o oposto um do outro, e ela acaba desenvolvendo uma paixão pelo Edgar, pela forma como ele era, mas mantém a sua paixão também pelo Heathcliff. Ela até chega a dizer que ela e ele eram inseparáveis, que a relação deles era algo que não tinha uma explicação lógica, algo que era para sempre, era eterno, né? A relação dela com o Heathcliff, também a paixão, a ligação que ela tinha com o seu irmão adotivo mais novo. E aí, com o tempo, ela vai se envolvendo com o Edgar até que ela acaba casando com o Edgar, e o Heathcliff fica fulo da vida, né? Não aceita aquilo, né? O porquê que ele não poderia ficar com ela, e aí aos poucos ele vai compreendendo isso, porque claro, eles não eram irmãos biológicos, então ele poderia casar com ela, eles foram criados juntos, mas a diferença dela, principalmente do conhecimento, né, os aspectos ligados à educação, ao fato do conhecimento que ela tinha de tudo, né, das disciplinas e dos hábitos de vida, de higiene, toda a relação dela, colocava ele numa classe diferente da dela, e ele foi julgado a isso pelo irmão da Catherine, né, pelo Ridley, que vai fazer com que ele se torne realmente uma pessoa completamente rústica, né, incapaz até de demonstrar afeto, de se aproximar, de ter qualquer tipo de relação oficial, digamos assim, com a Catherine. E aí ele vai embora. Em dado momento ele some, desaparece, o Heathcliff, ele foge, fica uns quantos meses desaparecido. Nisso aí a Catherine sofre muito, mas ela acaba se casando com o Edgar. E quando ele retorna, que aí a história vai se desenvolver, então, ele retorna com uma sede de vingança. Ele quer se vingar de quem fez ele sofrer, de quem quis ele mal, de quem fez com que ele não pudesse chegar onde queria, na sua relação principalmente com a Catherine. E isso mostra que ele voltou muito diferente
na situação porque ele foi atrás de adquirir o quê? Educação, conhecimento, e com isso veio também o poder econômico. Ele volta com dinheiro na carteira, digamos assim, e com uma bagagem cultural também bem grande. E aí as coisas vão se modificar, porque quando ele retorna, nesse processo todo, o Ridley, né, o irmão mais velho da Catherine, já tinha tido um casamento também, que a esposa veio a falecer, e ele teve um filho, Ayrton, que é esse rapaz, que aparece lá no início da história, que acaba sendo depois criado pelo Heathcliff, e a gente vai entender o porquê, o que aconteceu com o irmão mais velho, né, com o Ridley, o que aconteceu com a Catherine, porque a gente sabe que ela morreu, só aparece no início, né, e essa outra menina, quem seria ela? A gente vai descobrir que essa outra menina, que a gente identifica lá no início também, quando começa a narrativa através do inquilino da propriedade que agora é do Heathcliff, essa menina também, de nome Catherine, ou Cat, ela é filha da Catherine com o Edgar Linton. E onde está Edgar Linton, né? E o que tem ali para nos contar em relação a essa situação que é cabal assim na obra, né? Essa situação que é determinante na leitura que a gente vai fazer, que é extremamente imersiva, que é a questão da obsessão, né? Para mim, onde entra a obsessão acaba o amor, tá? A gente poderia falar entre aspas aqui, tá? Uma obsessão amorosa, nesse triângulo amoroso, Edgar, Heathcliff, Catherine, o que isso criou ali no contexto, o que isso acabou viabilizando ali nas relações familiares, e vai também trabalhar fortemente o poder da educação, do conhecimento, determinante a questão da educação, do conhecimento nas relações de poder, de exercer poder sobre o outro. Isso vai perpassar todas as relações familiares, desde a geração Heathcliff, Edgar e Catherine, para as gerações subsequentes, né? Ou para a geração subsequente que aparece na obra, que é esta menina, filha da Catherine, e o Ayrton, filho do irmão mais velho da Catherine. Gente, assim, ó, é um baita livro, é um livraço, é um livro que eu vou deixar aqui guardadinho, como ficou Don Quixote, como ficaram outras obras, né? O Deserto dos Tártaros, que eu já citei para vocês aqui, A Invenção da Solidão, todos têm resenha no canal. Esse livro aqui, ele é realmente especial, e eu te recomendo muito fazer essa leitura, tá? Eu tentei evitar ao máximo os spoilers, eu falei de um modo geral para tentar te situar um pouco na trama. Nem todas as edições elas são tão caprichadas assim, então tu pode pegar uma outra edição, inclusive, que tenha só o texto, né, na íntegra, e não vai te explicar que hora é o narrador A, hora é o narrador B, tu não vai entender se é a Nelly, né, a governanta que está falando, quem começou a falar era o inquilino da casa, assim. Então a Nelly participa também dos acontecimentos enquanto narrador. Tem algumas situações que ela não vivencia, e aí outra pessoa acaba assumindo a voz narrativa, outro empregado da fazenda e tudo mais, porque ela não vivenciou determinada situação, mas ela conta como contaram para ela, certo? E assim, é uma obra fantástica. Leiam O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Brontë.